Olá, abençoados! Graça e paz! Acorda aí, menina! Acorda, menino! Glória a Deus! Estamos aí em mais uma transmissão aqui no canal do TikTok. Obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado, têm nos seguido, têm sido fiel a essa palavra principalmente. Obrigado, Joelma. Um beijo no seu coração. Obrigado pela Rosa. Muito obrigado, abençoados aí. Já tá a Roselita Moura querendo participar, hein? Gostou, né, Roselita? Glória a Deus pela sua vida. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, senão eu não consigo falar com vocês. Tá aí, abençoado, obrigado. Eu acho que a câmera tá um pouquinho assim invertido, parece que eu tô caindo, né? Mas vai ficar assim mesmo, tá? Sejam todos bem-vindos, abençoados aí, a todos que estão aí. Verinha aqui entrou. Vamos comigo aqui, abençoado, enquanto eu vou ajeitando as coisas aqui. A Márcia André, melhor noite, graça e paz, professor André Pimentel e a todos da família da fé. Obrigado, abençoada Márcia, pelo carinho. Obrigado, abençoada Roselita, pelo carinho, por esse companheirismo, né, que nós estamos aqui, porque nós somos irmãos, companheiros de luta, de batalha. Eu sei que a vida é bastante complicada e eu sei o que cada um passa para estar conosco. Muito obrigado de coração. Eu sinceramente sou muito grato a vocês, tá? Vamos passar pro testemunho dela. O testemunho dela é bem interessante, tá? Alô, Flor, graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Cadê a Sônia? Já tá na área aí? Olá, Moacir, André, parabéns pelo seu canal. Moacir, você que está de parabéns, que você está entendendo. E se você está entendendo, eu fico feliz, porque eu sei que é mais um que está reinando em vida conosco, né? Mas então vamos aqui ouvir aqui a abençoada Vera. Vamos ouvir? Alô, Verinha, vai entrar agora no ar, hein, Vera? Glória a Deus pela sua vida. Deixa eu ver se está certinho. Eu vou ter que aumentar aqui. Eu entrei no sistema em 1978 a convite de um casal amigo meu. Irmão, vocês estão ouvindo? Eu botei um pedacinho. Fala comigo aí. Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir? Ou tá baixo? Vou colocar de novo. Voltar lá no começo. Ver se vocês estão escutando. Graça e paz, irmão André. Então, meu nome é Vera Lúcia. Eu entrei no sistema em 1978 a convite de um casal amigo meu. Eu era bem jovenzinha ainda. E em 80 eu já estava na igreja e fui, vamos dizer assim, consagrada obreira. E vivi minha vida toda no sistema. O sistema me deixou a cabeça realmente confusa. Eu vivi o tempo todo, era lavar para pastor, cozinhar para pastor, varrer igreja, fazer tudo pela igreja e nada pela família. Eles sempre ensinaram para nós, né, do sistema, primeiro a igreja, depois a família. Até que eu comecei a namorar o meu ex-marido, ficamos noivos. A primeira coisa que ele disse foi universal, tá? Não tenha filhos. Mas eu já não queria mesmo, porque a minha sogra tem um problema de esquizofrenia. Isso me deixou bem assim preocupada com que meu ex-marido tivesse algum gene, né, dessa doença, enfim. Mas aí nós, atrás da igreja, né, atrás daquele cenário lindo, maravilhoso, eles proibiam a gente de estar com a família o tempo todo. Eles proibiam a gente de poder passear, se divertir. Namorado, noivo, tinha que estar ali na igreja, evangelizando, fosse na praça, fosse em qualquer lugar. Se nós fôssemos a algum lugar, algum cinema, ia todo mundo da igreja junto. E aí nós entramos na igreja, ele como pastor auxiliar e eu como esposa de pastor. Aí a primeira coisa que foi dita: esposa de pastor não trabalha. Eu tive que pedir as minhas contas, porque eu era professora do ensino superior, eu era professora de introdução ao estudo de direito e depois eu dei aula de direito do trabalho. Eu já estava há 4 anos como professora, eu saí do antigo ensino fundamental, que eu dava aula lá também, na SUAM, o Lúcio Carioca, que era parte do primeiro e segundo grau, e fui dar aula na parte superior, né? E aí eu tive que pedir as contas. Pedi as contas e vivi
um suplício, um suplício. Como eu era muito mais velha que meu ex-marido, eu era 12 anos mais velha que ele, eles fizeram tudo para a gente se separar. Eles mesmos falaram, perdão, o pastor titular, né, do Rio, eu dou apoio a você, Marcelo, se você se separar da Vera. Aí ele, não, eu amo minha esposa, de maneira nenhuma vou me separar. Aí eles começaram a nos perseguir, botaram a gente para trabalhar numa comunidade. O pastor era um carrasco, deixava a gente sem comer, deixava a gente deitar no frio, numa salinha onde tinha tipo um batismo, né? Uma mini piscina, né? Digamos assim. E aí a gente viveu um inferno, mas realmente foi assim uma loucura. Passamos fome, passamos frio, eles faziam o diabo com a gente, faziam tudo que era de ruim. Aí nós fomos para outra igreja, para Tijuca. Aí o pastor, como meu ex-marido fazia a reunião antes dele, e várias vezes dava muito mais o valor do que o próprio pastor, o que ele fazia? Ele trocava o nome. Ou seja, se o meu ex-marido, Marcelo, dava 50 mil de manhã e ele dava 10 mil de tarde, o que ele fazia? Ele trocava, botava Dário de manhã e Marcelo à tarde. O Dário era o titular da igreja. E era um inferno, a gente tinha que correr com dinheiro para casa dele, porque a Receita Federal podia vir, aí a gente carregava tudo no carro, dinheiro, joia, tudo. Tinha ticket na época, alimentação, ticket da passagem, né? Aquele vale transporte na época. E realmente eu vivi um inferno. Aí nós saímos de lá em 91, final de 91. Aí fomos para Nova Vida. Mas a Nova Vida, nós ficamos até 2021. Bom, antes disso ficamos até 2021. E era assim, era uma igreja de elite, em que o pastor saía daquele carro, né, maravilhoso, estupendo, aí vinha um obreiro, ou então a esposa de pastor, ou a esposa de o missionário, pegava a pastinha, tinha lá na Nova Vida, toda a Nova Vida, sem exceção à regra, tinha aquelas grupos elitizados, em que o pastor era médico, em Botafogo no caso, o pastor era médico, aí tinha aquela cúpulazinha dele, enfermeiro tal, que ia sair com ele. Aí tinha a esposa que era advogada, aí tinha aquela cúpulazinha. O pessoal da cozinha, digamos assim, não ia. Assim, no Engenho Novo também. Então tinha muita gente culta, muita gente com diploma, muita gente elitizada que tinha né, aqueles grupinhos de elite. E acabei saindo, me separei depois de 32 anos. Falei, chega, não, para mim não dá. Acabou o amor, cada um foi para o seu caminho. Eu fui para Marechal Hermes. E, assim, eu vivi quase 2 anos na Igreja Batista. Aí eu fui ser o quê? Missionária. Aí eu tinha que estar de manhã, voltava correndo para casa, comia qualquer coisa. De tarde, ia para as missões de oração. Eu fiquei sozinha esses 2 anos. E à noite tinha que voltar. Aí quarta-feira eu tinha que voltar para a igreja. Quinta-feira era núcleo. Aí eu disse para eles, não posso porque eu trabalho fora. Eu não tenho tempo eu tenho só o domingo, porque durante a semana eu tenho escala de plantão. Eu tenho final de semana de plantão e emendo no outro trabalho, logo de domingo para segunda, não posso. Aí, pastor, tá, tudo bem. Aí, até que eu conheci meu companheiro e vim para São Paulo. Mas a Graça, como eu conheci a Graça, foi muito engraçado. Até um trocadilho. Eu estava vendo o Facebook, aí eu estava já incomodada, sabe? Com a igreja, com tudo que eu estava vivenciando, né, dentro da igreja. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Até que eu ouvi um irmão chamado Manuel, lá eu acho que é Belém do Pará, e postou uma palavra. Falei, cara, esse cara é bom. Engraçado que tá batendo o que eu tô pensando, tá batendo direitinho. Aí tá. Aí ele começou a postar o Geraldo, o GG On. Nunca me esqueço. Aí todo dia que eu ia para o trabalho, 6 e pouco da manhã, estava lá o Geraldo, 7 horas, perdão, acho que era 7 horas. Geraldo, toma de Geraldo. E aquilo ali foi me fortificando, e eu fui engolindo o Geraldo assim, de uma maneira, comendo, deliciando cada palavra que ele falava. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilha! E era isso que eu estava procurando o tempo todo. Eu não conseguia entender, não conseguia ouvir. Meu Deus, esse homem caiu do céu. Aí agradeci o irmão Manuel, então até perdi contato, que eu mudei de telefone. Aí não sei quem me mandou uma mensagem sua. Aí eu falei assim, que maravilha! Esse cara aí dá aula. Tá aí, é dos meus. E estou até hoje em graça. Apesar que eu tô na academia, eu tô na hora que o Geraldo dá 11h40, eu tô lá sentada na bicicleta ouvindo o Geraldo. Aí eu falo com a
que algumas irmãs vão para lá, né, ouvir a pregação, e eu tô lá, entendeu? Mas depois que eu ouvi o irmão André Pimentel, eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu vou ouvir. Daqui para frente, até o dia que Deus me disse assim, agora tu vem para mim, entendeu? Mas aí, assim, meu testemunho é esse. Vivi realmente cada coisa, se eu contar, é muito forte. Mas hoje em dia eu reino em graça, perfeita vitória. Hoje em dia eu tenho consciência de cada palavra que eu ouço. A minha mente foi aclarada de uma tal maneira que hoje, quando eu penso assim no passado, né, religioso, digamos assim, eu fico estarrecida. Eu fico assim, gente, como é que uma pessoa tão inteligente, né? Nós, seres humanos, somos inteligentes, mas muitas vezes nós somos ignorantes na palavra de Deus, até que ela venha nos libertar, nos aclarar. É isso. Esse é o meu testemunho. É muito grande o meu testemunho, mas eu tentei reduzir ao máximo. Tá bom? Graça e paz a todos. Obrigado, abençoada Verinha, por sua rica contribuição, tá? Muito obrigado mesmo. Eu sou grato a Deus pela sua vida. E aquele que começou a boa obra, com certeza está aperfeiçoando, né? Mas eu acho que deu para vocês ouvirem bem aí, não deu para ouvir legal? Então, para vocês verem como o sistema religioso ele age, né? E não é só esse lado assim da gente estar comprometido, né? Como a abençoada Vera estava ali comprometida com aquela denominação, mas a gente não vê nada em troca, né? Porque a palavra lá não liberta, né? Muito pelo contrário, a doutrina aprisiona. E os homens aprisionam também, né? Mas o que nos liberta é a palavra, não é verdade? É a palavra que nos liberta. Eu, por mais assim, eu tenho o meu jeito, eu passo o evangelho de um jeito, o Geraldo tem o jeito dele, passa do jeito dele. E você vê que vai se completando, né? Se você, de repente, ouve o Geraldo, né? O Geraldo é aquela coisa explosiva, aquela coisa que faz você, te taca na parede, né? A mensagem do Geraldo é essa, te taca na parede. Você, quando volta, não volta mais o mesmo. E aí você, caramba, isso está transformando a minha vida. Aí você, de repente, tem um choque, eu vou ouvir o André. Aí o André já é mais calmo, o André tem um jeito mais diferente, o André tem um jeito mais didático. E aí você começa a aprender outras coisas. Como se também você frequentar o canal do Elcio, você vai aprender outras coisas. Como se você for dentre os canais que a gente conhece em graça, que ainda dá para a gente visitar, né? A gente vai aprendendo um pouquinho com um pouquinho com o outro. E aí vai se completando as coisas. Então é maravilhoso isso aí. Então, hoje a gente, conforme a abençoada Flor colocou aqui, nós glorificamos a Deus pela vida da irmã Vera, né? Ela se limpou daquilo lá, né? Começou a ter armas para se limpar, porque essa limpeza é a gente que faz, tá? Essa limpeza é a gente que faz. Deus vai dando força para a gente, porque Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer, né? Então você começa a se limpar, Ele vai te dar as armas para você lutar. Então você, mediante a posse dessas armas, você vai começar a tua guerra, né? Então é mais ou menos por aí. Então muito obrigado, abençoada Vera. Só me perdoe porque por enquanto a gente está nesse formato aqui, né, de celular. Então não vai dar para a gente fazer muita coisa. Às vezes eu quero colocar louvor aqui, igual a gente faz lá no YouTube, né? Mas a gente vai chegar lá. Com mil pessoas aí se juntando a gente aqui, a gente consegue, dentro dessa plataforma TikTok, eles oferecem para a gente um estúdio, né? Igual é o YouTube, tá bom? Então, abençoados, olha só. Hoje a nossa mensagem, o tema, vou falar rapidamente, tá? Eu sugeri um tema muito interessante, que é o nosso futuro, ele reflete em nossas vidas hoje. Tem que refletir. Então, hoje, o que nós cremos, né? Aquilo que nos foi dado, aquilo que nos foi revelado, aquilo que nos foi aclarado e que nós temos, né? É diferente de qualquer religião ou mesmo qualquer seita prega neste mundo. Se vocês pararem para pensar no tesouro que é crer na graça de Cristo, e agora com a escatologia consumada, do preterismo completo, irmãos, posso falar uma coisa para vocês? Nenhum ser humano tem o que você tem. Sabia? Nenhum ser humano tem o que você tem.
Então, havemos de valorizar isto. E olha, é difícil para as pessoas aceitarem o que você tem, irmão. É muito difícil uma pessoa aceitar o que a gente tem. Por isso que a gente, quando vê a pessoa chegar assim para a gente e falar assim, eu estou vendo, a expressão é essa. Verinha, eu estou vendo. Roselita, eu estou vendo. Márcia, eu estou vendo. Flor, eu estou vendo. A Marina colocou aqui, irmão, eu me libertei do sistema religioso quando conheci o Geraldo no YouTube. Graça e paz, abençoada. A abençoada colocou aqui. Então, você começou a ver, né? A Marina falou assim, eu estou vendo. A expressão é essa, não é verdade? Ou então a expressão é uma outra. Quando a gente começa a chegar aos conhecimentos, a gente fala assim, é verdade. Essa expressão é verdade, irmão, ela vem do Espírito. A gente não fala isso pela carne, não. A gente fala isso pelo Espírito. A gente diz, é verdade. E aí a gente vai recebendo. Então, essas informações que chegou às nossas vidas, o que ela nos trouxe? Ela nos trouxe segurança, ela nos trouxe a paz. A Verinha colocou, parece que estamos em outro mundo. Estamos em outro mundo. Então ela traz o que para nossas vidas? Segurança e paz. E essa segurança e paz, ela não vem porque eu estou cercada de seguranças. Essa paz, ela não vem porque eu estou isolado no mundo. Não, essa paz, ela advém do mundo espiritual. Essa paz advém daquilo que nós falamos, é verdade. O conhecimento, irmão. Essa paz e segurança, ela não vem de alguma situação que estamos passando e nos trouxe paz e segurança. Não. Ela vem do mundo que é real para nós. Ela vem do mundo espiritual. Essa força vem do reino de Deus, que para nós é verdade. Uma expressão tão simples, mas é do fundo do espírito que a gente traz isso para a vida. Então, abençoado querido, recebe isso que eu estou falando. Nenhum ser humano que vive nesse mundo hoje tem essa arma que foi te dado. Nenhum ser humano tem, que é esse conhecimento que gerou em ti paz, segurança. Segurança e paz. Hoje o mundo pede por segurança e paz, não é verdade? E as pessoas olham para a gente e a gente fala assim, eu tenho segurança, porque eu sei para onde eu vou. E isso me traz paz. Agora, irmãos, nós temos um desafio. E qual é o desafio? É trazer esta segurança, é trazer essa paz para as nossas vidas aqui neste mundo, no nosso cotidiano. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desafio e essa é a nossa meta, é trazer essa paz para o mundo que a gente está hoje vivendo. Por isso que você, irmão, é importantíssimo neste mundo. Você tem um equilíbrio que ninguém tem. Você traz paz, você traz segurança. E aqui nós começamos a falar sobre o tema. E esse tema que eu venho propor para vocês, como o nosso futuro, ele tem que refletir nas nossas vidas hoje, é por quê? Porque no futuro a gente sabe para onde a gente vai. E isso traz segurança e paz. E a gente tem que trazer essa segurança e paz para o nosso dia a dia. Porque senão, se a gente não observar por esse lado, se a gente não valorizar isto que Deus nos deu, a gente vai trocar por qualquer coisa. Como teve abençoados aí, e eu sempre estou tocando nesse assunto, e às vezes o abençoado, de repente, até acha que eu sou um pouco chato em relação a isso, mas essas eleições que passou, ela nos deu grandes exemplos para nós.
Eu vi irmãos em graça se separando por causa de política. Eu vi as pessoas divididas em relação à política. Então nós temos que, o nosso desafio é trazer essa segurança e paz, porque a nossa segurança e paz não advém de político, não advém de sistema financeiro, não advém de nada, advém do mundo espiritual, que nós falamos um dia a seguinte frase: é verdade. Esse é verdade, ele tem que ecoar na nossa vida, ele tem que ser uma verdade em nossas vidas a todo momento, é verdade. E essa palavra serve para mim. Então, o nosso futuro é glorioso e o nosso presente também tem que ser da mesma maneira. Se por um lado o preterismo completo nos leva a entender que as profecias bíblicas, incluídas aquelas relacionadas ao fim dos tempos que a gente tinha tanto medo, foram cumpridas em sua totalidade no passado, isso tem que nos trazer paz hoje. Porque antes vivíamos com medo disto, irmão. Porque era uma verdade. Às vezes a gente se esquecia, não é verdade? No sistema religioso, a gente esquecia, né? Aí bastava alguém falar assim no culto: Maranata! Maranata, hein? Aí eu olhava a minha vida assim e falava assim: ih, tô ferrado. Maranata nada, a hora vem o Senhor Jesus, tomara que ele não venha agora. Isso é terrível, irmão. O medo acabou e hoje temos paz. Então a palavra de Deus, que foi nos revelada, nenhum ser humano tem. Olha o que Pedro escreveu na segunda carta dele, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que coisa incrível. Olha o que você tem. Você tem um conhecimento que te livra da corrupção. Você tem um conhecimento que te livra da mediocridade. Você tem um conhecimento que é poder. É poder de reviver uma pessoa, é poder de curar. Você tem um poder de cura, irmão. Você tem esse poder de cura. Você tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Nós temos esse poder tremendo em nossas mãos, que nenhuma religião, nenhuma seita, nenhum agrupamento espiritual que possa falar ou mencionar neste mundo tem o que você tem. É poder de Deus purinho, irmão. E é este poder que nós vamos transformar o mundo. É este poder que vamos mudar as coisas, mudar o sentido, mudar. Não adianta a gente falar que está em graça e repetir as mesmas coisas que fizemos no passado. É por isso, irmãos, que o que aconteceu aqui no ano passado, ainda está reverberando esse ano, isso foi um grande aprendizado para a gente. Deus nos colocou numa posição de até assim entender, fazer, poxa, por que eu me deixei levar por um levante político? Por que eu fui brigar porque a pessoa ali não votava no meu candidato? Irmãos, Deus nos livre disto. Como há isto, existem também outras coisas. E nós precisamos colocar essa segurança e paz para fora nesses momentos. Quando todo mundo fala que no Brasil não vai ter isso, no Brasil não vai ter aquilo, vai acontecer, você tem que ser o primeiro a falar não. Por que você fala não? Porque está escrito em Eclesiastes que Deus jamais ia acabar o mundo, que a terra permanecerá para sempre, é uma promessa de Deus. Como é que vai acabar? E você já viu como é que tá as coisas aí? Tá complicado, né? Não tá complicado não. Que haja emprego,
Que haja definição financeira para as pessoas saírem do buraco em que elas se encontram. Que Deus transforme o coração e mente dos políticos. Essa é a nossa posição. Isso é poder de Deus. E vocês sabem, meus irmãos, que todos os sistemas do mundo é corrupto. Todos os sistemas do mundo é corrupto. Por isso que Jesus falou o quê? Lá em Mateus 6,33. Por que Jesus falou isso? Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual é a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus, irmão? Quando você ouve o irmãozinho pregar, quando você ouve o Elcio, aí você fala assim, é verdade. É verdade. Essa é a justiça de Deus. Porque quando você fala é verdade, alguma coisa entrou na tua mente. Não é verdade? Comigo acontece assim. Eu estou ouvindo e às vezes, irmão, vou contar para vocês o que acontece comigo. Eu acho que vale a pena até para vocês ficarem ligadas, tá? Ficarem ligados. Essa palavra ela nos coloca num nível muito excelente, tá, irmãos? Preste atenção no que eu vou falar. Não é só através do Elcio, do André, do Geraldo, da Roselita, do Colírio da Graça que entrou agora, graça e paz, meu irmão. Não só são dessas pessoas. Às vezes, tem pessoas que vai chegar perto de você e vai conversar com você. Irmão, se liga nisso. A pessoa vai começar a conversar com você. Daqui a pouco ela ali está falando, ela está falando de uma coisa, às vezes, que nem tem nada a ver com algum assunto que você está dentro do teu coração. Mas aquela palavra que aquela pessoa vai dar para você, vai entrar no teu coração, vai chegar uma luz. Aí você vai ficar sem graça em falar é verdade. Mas dentro de você vai falar assim, é verdade. Eu creio nisto. Eu creio. Porque eu creio, irmãos, que cada um de nós, nós trazemos dentro de nós verdades. Eu trago verdades, Joelma traz verdades, o Colírio da Graça traz verdades. Então, eu fico olhando para cada ser humano e eu fico pensando às vezes, qual é a verdade que essa pessoa traz? E aí quando a pessoa chega perto de mim, às vezes eu estou na fila do banco, por exemplo. Estou na fila do banco, daqui a pouco encosta um senhorzinho perto de mim e começa a falar. Aí eu fico ligado. Eu também sei discernir os espíritos. Se tiver espírito de confusão, já corto logo. Agora essa semana eu fui no cardiologista, aí tinha um abençoado lá, na fila, né? A gente aguardando sentado. Aí ele começou a falar manso e tal. Daqui a pouco ele começou a altear a voz, né? E nervoso. Aí esse espírito é espírito de confusão. Aí já comecei a não, sabe? Ele falava comigo, já não dava muita atenção. Eu já ficava na minha. Então, hoje eu sou assim. Como também tem essas pessoas que chegam e, ao contrário, né? Você também tem que identificar. Existem aqueles que vêm da parte de Deus para te falar alguma verdade. Para você, dentro de você, falar assim, é verdade. E olha que não foi nem o André que falou. E não foi nem o Geraldo. Olha, foi aquela pessoa ali, meu Deus, na fila do supermercado, ela deu uma palavrinha para você, é verdade. Aí tu já muda o teu dia, tu fica feliz, tu fala, glória a Deus, Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus hoje, porque eu disse, é verdade. Então essas coisas são tremendas. Abençoado, é impressionante, por isso que eu falo, que o que vocês têm na mão, nenhum ser humano tem, é poder de Deus. É poder de Deus. Olha, eu creio, irmãos, que se nós não tivéssemos nos contaminados com a religião, por isso que eu falo que a gente ainda está muito contaminado, talvez a gente vai morrer
com resquícios de religião nas nossas vidas, porque é uma tralha tremenda. Isso meu irmão, desculpa a verdade, é uma desgraça. É tão desgraça que a gente tem até hoje o hábito de que a gente, quando se machuca, a gente fala, Nossa Senhora. Isso é uma tralha, irmão, que a gente vai carregar. E essas coisas nos impedem de ver essas maravilhas que eu estou falando para vocês. Discernir espírito. Discernir, não o espírito da pessoa, mas o que ela traz. Tem pessoas que você já viu que são especialistas. Tem pessoas que são especialistas de descarregar uma carga negativa para a sua vida. Aí você vai conversar com aquela pessoa, você sai pesado. Aquela pessoa jogou toda aquela carga negativa em você. Então, quando você está apurado, Deus te dá argumentos e forças e discernimento para você evitar isso na tua vida. Então, isso que eu estou falando para vocês é algo muito importante. A abençoada está falando. É usar a mente aclarada. É de uma outra dimensão. É isso. E quando você começa a ser sensibilizado por isto, aí você vai falar assim, olha que coisa tremenda, hein? Porque se a gente não crê nisto, irmão, nós estamos fadados aí a... Existe. Abençoada Roselita, ó. É verdade, aqui no meu serviço, assim, então procure evitar estas pessoas. Mas é isso aí. Deus vai dando esse discernimento de vida pra gente. Por isso que eu falei que a gente tem esse conhecimento, né? E esse conhecimento, ele é subjetivo, né? Não é uma coisa que a gente literalmente enxerga, né? Mas está dentro de nós. Mas quando a gente vai vivendo a nossa vida, Deus vai nos mostrando como usar essas armas. Como eu falei da questão da segurança e paz. Então a segurança e paz, ela tem que ser trazida para as nossas vidas, para que as pessoas olhem para a gente e falem assim, poxa, como é bom ficar do lado da Iraci. Eu gosto de ficar perto da Iraci, não sei porquê. A Iraci nem fala o nome de Jesus, hein? Vamos dizer um exemplo, né? E a Iraci nem fala o nome de Jesus. Mas mesmo por outros assuntos, eu sinto paz quando a Iraci fala. Quando a Iraci fala, me dá segurança, não sei porquê. A Iraci tem um babado diferente. Mas é isso. É o que nós temos, irmão. É por isso que nós temos que valorizar isso que Deus nos deu. Nós temos que ir além das mensagens que nós ouvimos todos os dias. Nós somos capacitados por Deus, você, minha irmã Roselita, Márcia Andréia, todos que estão aqui, nós temos que ir além das mensagens que vocês estão ouvindo, porque é real. Isso acontece. Então, essa religiosidade acabou sufocando isso em nós. Por isso que nós temos que entender e até trabalhar para isso, para a gente deixar um legado para a próxima geração. Porque quanto menos a geração for se contaminando com essa religião, mais puro elas vão ser, mais poder elas vão ter. Porque se você observar o ser humano, ele está numa crescente, né? Se você comparar o ser humano de hoje com o ser humano de 500 anos atrás, hoje nós estamos bem evoluídos, não é verdade? Então, dentro da nossa espiritualidade, também da mesma maneira. Só que a gente não consegue realizar certas coisas por causa de resquícios da religião, por causa da própria carne. Porque a única coisa que a religião fez foi nos empurrar para a carne. Foi nos empurrar para achar que Deus está olhando o teu comportamento, que Deus vai te condenar no teu comportamento. É isso que eles nos ensinaram. Eles não nos ensinaram isso que eu estou passando para vocês. Quanto mais pureza tiver a geração, quanto menos contaminação estiver, irmão, eu creio que um homem ou uma mulher da graça, sem ter contaminações na vida dela em relação à religião, em relação a essas coisas todas, mais pura ela será.
E mais puro, mais poder. Eu creio que essa pessoa, ela vai correr mais do que um leão. Mais do que um guepardo, né? Porque acho que o guepardo é tipo um tigre, né? Não sei se vocês conhecem. É um animal que vive na África, que ele corre, é o animal que corre mais. Eu creio que o ser humano ele vai chegar à velocidade de 100 km correndo. Irmão, olha, eu posso conjecturar que eu acho que a geração futura até voar vai. Porque é poder de Deus. E o poder de Deus é ilimitado. E Deus quer isto? Claro. Não é isso que ele tem feito com a gente? No pouquinho que ele já nos revelou, a gente já tem essa sensação de super, né? E se a gente às vezes não colocar ali a sandália da humildade, se a gente não colocar a sandália de João Batista, a gente vai se achar até mais do que os outros. Mas é uma verdade, é uma outra coisa que a gente precisa dominar, é essa. É o conhecimento, ele com a carne, ele ensoberbece. A gente vai achar que a gente é melhor. E nós não somos melhor do que ninguém. Mas a nossa vida está sendo mudada. A nossa vida está sendo transformada. Eu fui levar os exames essa semana para o cardiologista. Ele até falou assim, poxa, você não tem nada. Por que o outro lá passou para você vir aqui? É público, tá, irmão? Quem depende aí de saúde pública sabe que demora, né? Eu fiquei 6 meses esperando ser atendido por um cardiologista. Aí o cardiologista falou, você não tem nada, não sei o que ele veio e mandou você vir fazer aqui. Falando do clínico que tinha me indicado, né? Isso é por quê? Porque nós temos... o nosso organismo reage de acordo. Eu não estou falando que daqui para frente possa acontecer algo. Claro, vai acontecer, né, irmão? Ninguém vai viver para sempre, né? E nem também quero viver para sempre. Então, abençoado, esse é o nosso desafio. É entender que aquilo que nós temos é diferente de tudo aquilo que qualquer ser humano possa ter. E olha, vou falar uma outra coisa para vocês. Nós temos que valorizar isto, tá? Eu, por exemplo, eu não ando por aí pegando as pessoas para ouvir o Evangelho da Graça. Eu não faço isso não, irmão. Na minha vida, no meu cotidiano, não. Porque eu só faço porque eu tenho o canal, né? Mas na minha vida mesmo, eu não faço isso. Eu não sei se... Irmão, eu não sei. Mas eu espero Deus trazer. Eu espero Deus trazer. Se Deus não trouxer, eu não falo. Eu já vi Deus trazer e já vi Deus levar. Porque não é para todos. Esse conhecimento não é para todos. E esse conhecimento, quando você joga assim, quando você joga para quem quer, fica igual o sistema religioso, né? Vai para a praça e fala assim, quem tem problema? Aí é assim que o sistema religioso faz, né? Na praça pública, cheia de gente, as pessoas vindo do trabalho, mal remuneradas, né? Aí o camarada sobe no caixote e pergunta, quem tem problema aí? Ah, meu, a praça vai parar para ouvir o cara, né? Mas isso aí, para mim, não é uma tática boa. Eu entendo que é Deus que traz. E quando Deus traz, irmão, você pode falar que a pessoa vai te escutar. Tá bom, abençoados? Tá de bom tamanho aí? Gostaram da mensagem? Aplique isso na vida de vocês, tá bom? Porque vocês vão ver coisas grandiosas. Eu recebo coisas grandiosas acontecendo na vida de vocês. Eu recebo que toda magnitude dessa palavra, que a gente fala assim, é verdade, se manifeste nas nossas vidas, se manifeste no nosso corpo mortal, trazendo paz, alegria, amor, né? que se materializa naquelas pessoas que nos cercam, que a gente consiga irradiar. Por mais às vezes que a gente não fale, mas a gente peça ao Senhor, que irradie agora a sua glória, o seu poder, a sua palavra na vida dessa pessoa que está ao meu lado aqui. É assim que nós devemos andar nesta vida. Por quê, irmãos? Porque nós fomos chamados para ser um espetáculo. Então, meu querido, você é um espetáculo nessa vida. Veja a Verinha, que lindo testemunho da Verinha, não é verdade? Ouvimos aqui o testemunho da irmã Verinha, contando como ela passou no sistema religioso, escravizada, e hoje
livre. Outro dia ela falou assim pra mim: André, eu não vou estar lá no canal não, porque eu vou no ensaio, né, Verinha? Você falou que é no ensaio, né, do seu marido, seu namorado, não sei. Abençoado, falei sim, abençoado, vai no ensaio sim, abençoado, dança lá e se alegre, se divirta, porque a vida é assim. Tá bom, irmãos? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado a Júlio, Colírio da Graça, a Verinha, Roselita, a Flor, a abençoada Márcia André também, que tá sempre aí com a gente. Júlio, glória a Deus. Eu não sei se o abençoado Francisco, né? É Francisco, tava aí? Edmilson, Francisco Edmilson, enfim, todos que estiveram presentes nessa live, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E amanhã a gente vai ter o Apocalipse lá no canal, né? Mais um estudo, e às 4 horas eu vou botar uma mensagem lá maravilhosa pra gente, tá bom? Graça e paz. E até o nosso... Caronha estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.